Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E nesse momento é um momento muito legal, porque eu estou aqui com o Dr. Jevison, formado na área da psicologia. Ele vai estar nos dando aqui algumas dicas, né? Como se manter a calma no momento de tanta aflição que nós estamos vivendo, tá certo? Dr. Jevison, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E que momento... Aqui compartilhando, né? Podendo contribuir de alguma forma para as pessoas que estão nos assistindo, né? E uma forma de, mesmo estando longe, estar perto, né? Pertinho de você que está aí nos assistindo, pertinho da sua casa, junto com você. Então, o que a gente puder fazer para contribuir para o seu bem-estar, a gente vai estar fazendo aqui. Muito bem. E... Oi? Ok? Muito bem. E desde já, eu já quero informar que você pode estar mandando aí a sua pergunta pelo YouTube aí, que o Dr. Jevison vai estar aqui respondendo, tá certo? Dr. Jevison, diante dessa situação que nós estamos vivendo, eu tenho aqui uma pergunta muito importante que diz o seguinte: de que forma a pandemia do Covid-19 tem atingido os aspectos psicológicos? Então, é um momento complicado, difícil e inesperado por todas as pessoas do mundo. Não é só aqui, em todo lugar do mundo. As pessoas não sabem lidar com essa questão porque é algo novo, é algo que está acontecendo. Nós não temos ferramentas, nós não temos mecanismo para poder lidar com essa situação. Então, o cérebro ele vai precisar se desenvolver para poder se cuidar. Então, a gente tem aí a questão da amígdala, né, que vai acionar aí algumas funções do corpo como forma protetiva. Então, alguns aspectos psicológicos durante a pandemia a gente pode considerar normal, que um deles é o medo da saúde. Então, como é que a minha saúde está? Será que eu vou aguentar essa pandemia? Será que eu vou ter esse vírus? Isso já dá uma desestabilizada no indivíduo. Também nós temos aí um segundo fator, que é o medo financeiro. Como é que vai ficar essa situação de agora em diante? Eu não estou trabalhando, eu não tenho como alimentar minha família, como é que eu vou dar conta? Então isso acaba prevalecendo. E a questão também, Zé Carlos, da insegurança, né? Porque nós não temos certeza de nada, de como vai ser o amanhã. Na verdade, nós não temos certeza de como vai ser o hoje. Então isso existe, essa insegurança existe, mas ela vem nesse momento de uma forma mais intensa e acaba trazendo prejuízos. Então é importante dizer que nesse momento é normal ter ansiedade, porque é um momento de medo, é um momento de insegurança. Só que essa ansiedade não pode ser alimentada. Então, o grande questionamento é esse: como é que eu vou fazer para não alimentar essa minha ansiedade? Não adianta se debater, não adianta brigar com a ansiedade, com esse momento de estresse, porque não vai ter jeito. Então, é respirar fundo, tentar compreender a situação para poder saber lidar de forma mais eficaz. Porque a tendência do cérebro, quando essa amígdala é hiperativada, a tendência dele é simplesmente trabalhar em uma rota de saída para essa situação. Muito interessante. Agora, você falou aí a respeito da ansiedade, né? E é um momento, de fato, que nós estamos vivendo, né? Um momento de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela traz também medo, né? E vários outros fatores, né? Agora, assim, olha, segundo os especialistas, né? Eles informam que esse vírus, né? Falando aqui a respeito do Covid-19, ele diz que esse vírus, ele, quando chega assim num grau mais grave, ele causa uma falta de ar, né? Mas os especialistas também na área da psicologia, eles falam também que a ansiedade também causa falta de ar. Agora sim, claro, eu não vou lhe perguntar a questão da questão da falta de ar relacionada ao vírus. Mas como é que a gente pode saber que a falta de ar que nós estamos sentindo é relacionado à ansiedade? Existe algum fator que a gente pode entender de que não é do vírus, mas sim da ansiedade? Então, a gente deve ponderar, pensar, né? Eu sei que é muito difícil na hora, mas entender quais foram as possibilidades que eu tive de estar com o vírus.
Descartando essas possibilidades, eu vou seguir para a fase, né, 2, que é o quê? O que é que eu estou sentindo? Se é só a falta de ar, tem outros sintomas envolvidos. Então, eu preciso, nesse momento, me conhecer, para entender se esses sintomas são de fato do vírus ou se é produzido pela ansiedade. Porque, como eu falei, a amígdala, quando é hiperativada, vai acionar o sistema autônomo. Esse sistema autônomo vai ativar também o simpático, o sistema simpático, que vai fazer o quê? Taquicardia, náuseas, enjoo, sudorese, até mesmo febre. Então, a ansiedade, a preocupação excessiva pode causar todos esses sintomas, sim. Muito bem, né? Porque tem algumas pessoas que podem estar com falta de ar relacionado à ansiedade e pensar que é um sintoma do Covid-19, né? Muito bem. A segunda pergunta, como o excesso de informações trazido pelas mídias tem influenciado no mal-estar físico e mental? Essa pergunta é interessante, por quê? Porque a gente sabe que a mídia tem trazido muitas informações, né? E será que realmente essas informações ela influencia, né, no mal-estar físico e mental? Com certeza. A gente tem, no momento, um excesso de informações inverídicas e também de informações verídicas. Nenhuma dessas informações em excesso faz bem. Se o nosso cérebro ele já está com um medo instaurado, já tem uma preocupação excessiva, quando eu assisto esse tipo de noticiário durante o dia todo, eu busco por informações a respeito do Covid o dia todo, a tendência é a gente entender, o cérebro entender que aquilo é real em mim e eu posso até sentir os sintomas. Inclusive, tem muitas pessoas indo para os hospitais, indo para a UPA, né? O pessoal da saúde sabe bem, com sintomas de ansiedade devido a esse excesso de informação. Então, assim, a ansiedade, como eu falei anteriormente, vai produzir sintomas que possibilitam ser semelhantes à questão do Covid. Então, quando eu me preocupo com o alívio desses sintomas, eu tenho que entender que eu não posso ficar o dia todo em frente à televisão ou nos sites de busca aí para poder ver notícia ou até mesmo em grupos de WhatsApp. Tem gente que descarrega tanta informação nos grupos de WhatsApp porque você não sabe quem é que está lá do outro lado recebendo essa notícia. Você não sabe qual a pessoa que está recebendo, qual o preparo psicológico que essa pessoa tem. E aí acaba desencadeando um fator aí estressor que pode provocar, né, alguns sintomas da ansiedade. Então, assim, é preciso entender que eu tenho que ter informação verídica de canais sérios, canais que informam de fato o que acontece, né, como o da OMS, como o do governo. Então, e assistir isso ou pela manhã ou pela noite, porque aí você vai ter o maior número de informações em um curto espaço de tempo, sem precisar estar o dia todo acompanhando os noticiários. Muito bem. Então, se a gente puder evitar, né, muitas informações, melhor ainda, não é isso? Exatamente. A dica é, ou você assista ou estabeleça um horário pela manhã ou pela noite para estar analisando essas informações que você vai receber aí a respeito do Covid. Para poder até... Porque assim, a gente também não pode ficar sem informação, porque as coisas mudam a todo momento. Mas eu tenho que ter noção de qual é o momento que eu vou ter essas informações, né? Eu recomendo de manhã. Porque à noite você vai dormir e aquelas preocupações, aquelas informações ficam na mente, rodeando os pensamentos, perguntando, e agora o que é que eu vou fazer? Será que eu estou? Será que eu não estou? Sabe? Então acaba trazendo os prejuízos para o sono. Muito bem. Doutor Gêmeos, agora eu quero falar relacionado às crianças e os adolescentes, né? Porque as pessoas falam muito a respeito dos adultos. Mas eu creio que é um desafio muito grande para as crianças, porque as crianças estão acostumadas a ir para a escola, né, interagir ali com outras crianças, né, os adolescentes também, nesse momento, eles também estão isolados socialmente, né? E aqui a pergunta é, qual o impacto psicológico do isolamento nas crianças e adolescentes? Então, o impacto psicológico das crianças e dos adolescentes tem a mesma tendência que nos adultos. Nós fomos criados
para interagirmos uns com os outros. O toque, a fala, o estar junto, o olhar no olho é essencial para o desenvolvimento de cada pessoa. Mas no da criança ainda mais, porque esse cérebro ainda não está totalmente estruturado, não está totalmente preparado para situações adversas como essas. Então, os pais têm que aproveitar esse momento em casa para poder estar conversando com o filho, brincando com o filho, olho com o filho, sabe? E também é importante que esses meninos e meninas tenham contato com os colegas, né, de escola ou de igreja, sabe? Para manter uma boa relação, para os laços afetivos se manter firmes, fixos, né? E você pode estar utilizando a própria internet, né? Ela pode ser usada tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Mas use chamada de vídeo, porque é bastante interessante para as crianças estar em contato com outras pessoas, lógico que com supervisão dos pais. E lembrar que a pandemia, esse isolamento, não é férias. Criança, ela tem que ter um planejamento, os pais têm que montar algo para elas, né, para ela trabalhar a questão cognitiva, para ela trabalhar a questão motora, né, que é o brincar. Então, existe diversas possibilidades dos pais poderem trabalhar todas essas questões e o filho não sair tão prejudicado dessa Covid-19. Muito bem. Então, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né, dos pais para tentar suprir, né, essa necessidade, né? Essa necessidade das crianças. Muito bem. Nesse momento, nós vamos dar uma pausa. Nós vamos ouvir agora um louvor, né, pela nossa irmã Carol, e daqui a pouco nós voltaremos. Doutor Gevson, voltando aqui a nosso bate-papo, né, nossa entrevista, eu tenho aqui uma pergunta. A pergunta é do Jonatas. Sabe de onde o Jonatas está nos acompanhando? Do Maranhão. Do Maranhão. O Jonatas lá do Maranhão está aí nos acompanhando. Um abraço para você, Jonatas. Muito obrigado por você estar interagindo conosco. E a pergunta do Jonatas é a seguinte. Como aliviar os aspectos desse momento? Como aliviar a ansiedade diante de tudo isso? E como aliviar esse sentimento de se sentir sozinho diante desse isolamento? Olha a pergunta. Abraço aí, Jonatas. Seja muito bem-vindo, participe sempre junto aqui conosco. Então, a gente precisa tentar diminuir esses sintomas com a respiração. O primeiro passo é tentar respirar, né, de uma forma mais tranquila, para o corpo entender que está tudo sob o controle. Né, se você estiver aí com certas crises de ansiedade, é importante também você massagear os lábios, faz muito bem para o sistema parasimpático, que ele vai dar uma sensação de relaxamento. Você pode também utilizar aí, técnicas simples, como esticar o braço ou a perna de forma mais firme por 5 segundos e sentir a sensação de relaxamento. Então, são coisas bem simples que você pode procurar aí na internet, no YouTube, que você vai conseguir praticar de forma fácil. Também é importante você ter consciência que estamos em um momento complicado. Então, como eu falei, diminua o excesso de informação, tá? Para que você não possa ficar com essa preocupação excessiva. Exercite atividades que você gostaria de fazer, né? Como exercício físico, né? Ler um bom livro se for do seu gosto, fazer, né, algo em torno da culinária, coisas que você possa dispersar os pensamentos que invadem, né, a sua mente. Também a gente tem que trabalhar essa questão dos pensamentos, né? Os pensamentos são muito negativos, né? A gente chama de pensamentos automáticos, e eles tendem, na verdade, a ditar algumas coisas para a gente que são irreais. Então, se vir algum pensamento intruso, algum pensamento automático, pegue um pedaço de papel ou na sua agenda, tente colocar esses pensamentos tudo ali, para o seu cérebro entender que as preocupações estão ali sob controle, estão anotadas. E quando eu falo
é anotar de forma simples e objetiva a preocupação. Porque, às vezes, a gente tende a construir uma história em cima da preocupação. Então, a minha saúde financeira não está bem. Como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que eu vou fazer para... Sabe, não fique montando uma história em cima disso. É uma forma de seu cérebro entender que está ali anotada a sua preocupação e que uma hora você vai voltar ali para dar uma atenção. Então, tente dispersar fazendo atividades prazerosas, né? Estar com a família, aproveitar para estar com os filhos, fazer um bom exercício físico, pode ajudar. Enquanto essa questão da solidão, tente ao máximo procurar redes de apoio, né, de forma online, como eu falei para as crianças, também serve para os adultos, de vídeo, chamada de voz, né? Conversar com outras pessoas vai fazer bem e vai tentar diminuir esses sintomas da solidão, né? Se bem que esses sintomas da solidão, eles existem independente de estarmos nesse tempo de pandemia ou não. Lógico que esse momento aguça ainda mais, mas temos que tentar entender se é um momento se estamos sentindo esses sintomas agora, ele já vem de antes. Então, a gente precisa analisar isso, porque se já vinha de antes e ele aguçou só agora, é preciso olhar para ele de uma forma especial e procurar um tratamento, uma psicoterapia, alguém de sua confiança para poder conversar e dizer como é que você se sente, né? Nós temos as redes de apoio aí do CVV, Centro de Valorização à Vida, que você pode estar encontrando, né? Tem redes de psicólogos fazendo atendimento gratuito online. Então, essas formas podem diminuir um pouco aí dos sintomas da ansiedade. Pronto, para finalizar, eu tenho aqui, na verdade, não é uma pergunta, né? Do Melk. Quero mandar aí um abraço para o Melk, para a Camila, para o Samir. Deus continue abençoando essa família maravilhosa. Aqui ele diz assim, né? Para incentivar o povo a prevenção e as medidas de isolamento, né? Então ele pede aí para dar um conselho, né, para as pessoas se prevenirem, né, e também ali respeitar aí, né, a questão do isolamento, também da distância social. Então, até para a gente descartar, né, possíveis contatos com Covid, a gente precisa não ter esse contato com outras pessoas, né? A gente precisa reduzir aí essa questão de estar saindo de casa, tendo muito contato, se expondo, né, a situações que não deveríamos nesse momento. É um momento para ficar em casa, mas se você necessitar sair, use sempre a máscara, o álcool gel, se prevenir. E a gente também tem que parar para pensar, Zé Carlos, que esse é um momento que tem que fazer a gente parar para pensar e refletir em como é que nós estamos lidando com a vida, como é que nós estamos cuidando da nossa saúde mental, até mesmo física e espiritual. Então, é um momento que você pode estar utilizando para estar abrindo caixinhas que antigamente estavam escondidas, e que hoje você está achando, né, que são essas questões todas que essa situação estão sendo promovidas, né, dentro da nossa mente. Muito bem. Aqui a Elizabeth diz, olha, o Geverson é um grande psicólogo que tem ajudado bastante a igreja. Aqui também a Antonina diz assim, o Geverson é uma bênção, Deus abençoe esse jovem de valor. Então são as pessoas lhe parabenizando pelo trabalho e pela pessoa que você tem sido aqui na igreja e também diante da sociedade. Amém. Muito obrigado. Continue orando para que a gente possa estar utilizando os nossos conhecimentos, as nossas profissões para ajudar o povo, né? Para ajudar a nossa comunidade. Pronto. Então, muito obrigado, Geverson, pela sua disponibilidade, pelos seus conselhos, né? Pelas suas orientações. Com certeza aí, né? Foi de bom aproveito. E eu quero dizer para você que próximo sábado nós estaremos aqui novamente, né, com o culto jovem, a partir do mesmo horário, e você é o nosso convidado especial. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E lembrem-se, é um momento que traz muita incerteza para a gente, que traz essa insegurança, mas é um momento
também da gente se preocupar com a nossa saúde mental. Precisamos investir um pouco nela, parar para a gente se conhecer, refletir, para saber como é que nós vamos estar lidando com as nossas situações, com as nossas demandas de agora em diante.